Muito bem, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu vou mostrar para vocês esse caso de classe 4, tá? Diferente do caso clínico visto na aula, né? No webconf, que vou retomar daqui um pouquinho. Nós temos um quadro em que há uma grande perda dentária que extrapola os incisivos. Então, nós temos aqui a perda do canino e no premolar. É um caso clássico de traumatizado ou pós-cirúrgico de esvaziamento tumoral. Nós temos um quadro como este. É claro que, junto com esse quadro de perda dentária, possivelmente pode ter havido perda óssea, o que dificulta sobremaneira uma reabilitação com implantes, sem antes fazer um enxerto ósseo e uma grande intervenção óssea nessa região, o que talvez contraindique, dependendo das condições, interesse do paciente. Então, uma alternativa é uma PPR, em que nós vamos na PPR, a grande vantagem em relação ao implante, em relação à prótese fixa, é que ela repõe a PPR, não só os dentes perdidos, mas também repõe tecido ósseo através da base acrílica, certo? Bom, então eu fiz esse questionamento aqui. Será realmente que é um dente suportado? Não. Porque veja bem, nós temos aqui a crista óssea, que é aproximadamente o local em que nós vamos dispor os nossos dentes artificiais. Com isso, nós temos uma linha de fulcro que irá passar por esses dentes. Significa que, quando o paciente ocluir nessa região anterior, houver a mordida com os dentes anteriores, a prótese irá girar. Ora, se existe a rotação, significa que existe uma linha de fulcro que é atuante. Então, nós caracterizamos então isso aqui em um arco dento-muco suportado. Não tão severo como seria um classe 1 de Kennedy com extremidade livre, mas mesmo assim ainda é presente esse suporte necessário em cima desta base, em cima desse rebordo, às custas da base acrílica. Então, portanto, nós vamos fazer uma moldagem funcional abaixo dessa futura base acrílica, certo? Então, faremos uma moldagem funcional para obter uma base acrílica que obtenha um suporte em cima desse rebordo. Tá muito bem. Base à parte, vamos falar sobre a armação, a estrutura. Na região posterior, nós já discutimos, já falamos, que serão aqui 2 grampos circunferenciais, grampo circunferencial, certo? Mesma coisa, tanto de um lado quanto do outro. Qual grampo? Nós já discutimos, vai depender do local da área retentiva. O grampo mais simples, nesses casos em que nós precisamos de 2 grampos situados em dentes vizinhos, seria o grampo gêmeo. Por que isso? Porque ele possui apenas um conector menor que dará origem aos apoios gêmeos, e a partir desse mesmo conector nós construímos o nosso grampo de oposição na palatina. Retenção palatina não existe nos dentes superiores. A retenção está na vestibular. Então, o que nós faremos aqui? Retenção na vestibular, e geralmente nós encontramos retenção tanto na mesial quanto na distal dos dentes, certo? Então, nesse caso, se eu tenho retenção na distal, eu vou aproveitar e construir esse grampo circunferencial que irá atingir a minha área retentiva disto vestibular. De forma oposta da sua origem proximal, aqui também, como nós encontramos retenção na mesial distal, nós construímos a extensão do nosso grampo de retenção, do nosso grampo gêmeo. Não vou repetir, todos vocês já sabem, se não houvesse retenção
nessa mesial, se houvesse somente na distal, então nós partiríamos para um outro grampo. Por exemplo, construiríamos o nosso Akers, tá? Nesse molar, continuaria o Akers, tá? E no dente, no primeiro molar, nós faríamos um outro grampo que atingisse essa área retentiva, tá? Desculpe aqui, né? Que seria, poderia ser um outro Akers, aí no caso não construiríamos mais apoio gêmeo, mas assim apoio na mesial, tá? Então eu vou desenhar para não ficar mais claro para vocês, esse mesmo desenho, vou simular fazendo do lado oposto. Então ficaria assim, tá? Grampo de oposição, certo? E grampo de retenção, atingindo então a disto vestibular do primeiro molar, porque nós, após o delineamento feito, verificamos que não existe retenção na mesa vestibular. E aí somos obrigados a construir, é claro, o seu conector menor. Esse grampo, como existe retenção, tá? Na distal, eu posso construir um Akers, como eu falei. Como pode acontecer de ter retenção somente aqui na mesial, aí a gente constrói o nosso famoso grampo múltiplo. Então, é secundário o modelo de grampo circunferencial, e sim a importância de desenhar, construir 2 grampos circunferenciais nesses dentes mais posteriores do arco, certo? Geralmente, né, a maioria dos casos, nós resolvemos com os gêmeos, conforme o desenho aqui coloquei, gêmeos nos 2 dentes, nos 2 posteriores, de cada lado do arco. E em relação a esta região anterior, pilares anteriores, diferentemente de um classe 4 dento suportado, clássico que seria a perda dos incisivos, tá, em que nós colocamos 2 back action, tá, na região anterior, nesses dentes nós não indicaremos um back action. Por que isso? Vocês aprenderam muito bem, né, de que quando nós temos uma base de extremidade livre, nós temos que formar em relação ao pilar principal adjacente, né, a esse espaço protético dentro do músculo suportado, no classe 1, aqui no caso, né, é um classe 4, uma alavanca do tipo 2, lembram? Então nós não colocamos apoio próximo ao espaço protético, e sim distante dele. E aí então nós colocaremos um apoio, tá, na distal do canino, com seu respectivo conector menor. Perfeito! Então qual grampo que nós indicaremos aqui? Não há muito o que escolher. Será Akers mesmo, tá? Akers, tanto nesse canino quanto no pré-molar. Mesma forma, colocamos o apoio na distal, grampo de retenção vestibular, tá? E grampo de oposição por palatina e o seu respectivo conector menor. Estética. Infelizmente, não há outra alternativa, não existe outra opção. Com uma PPR somente a grampos. Bom, se fosse o caso de nós indicarmos, né, uma alternativa mais estética, nós teríamos que fazer coroas protéticas com encaixes nesses casos, nesses 2 dentes aqui. Eu indicaria os encaixes extracoronários, que permite uma movimentação da base em relação, né, aos dentes pilares principais, que seriam aqui canino de um lado, premolar do outro. Grande conector, capítulo à parte. A primeira escolha será sempre, né, uma barra anterior ou posterior, ou uma fita anterior e posterior. Tá? Barra em somente presença de toros palatino inoperável, certo? Então seria exatamente isso que nós faríamos, tá? Sempre lembrando, sem esquecer de manter a distância gengival
Em relação à gengiva marginal livre de 4 milímetros, na maxila se recomenda-se inclusive até 6 milímetros. E é isso. Poderia construir placas proximais também nesses dentes aqui? Sim. Eles dificultariam, né, o afastamento durante a descompressão do bolo alimentar. Também é uma opção de eu construir placas proximais, tanto quanto maior for o espaço protético. E esse aqui é um exemplo. Tá? Complementaria construindo placas proximais. Tá? Placa proximal, né, relembrando, né, nada mais é do que um plano guia de inserção. E aí vocês revisem no Macrack, né, quais são as indicações, tá, dos planos guias de inserção. Em que situações nós usamos os planos guia de inserção. Então, terminando o nosso desenho, né, passei adiante mais rápido para poder finalizar. Então, nós temos aqui o resumo, né, o nosso grande conector, barra anterior ou posterior, ou fita palatina anterior e posterior. Retenções a nível de posteriores, grampos gêmeos, que é a primeira escolha, geralmente nós conseguimos desenhar eles. Tá? Barras transversais do nosso grande conector com distância gengival condizente. Tá? Pilares anteriores com retenção direta, 2 acres. Tá? Placas proximais, grade acrílica e depois, né, obtenção de suporte com moldagem funcional e dentes artificiais adequados. Esta é uma solução de um arco classe 4, ok?